Salve pessoal, saudações tricolores! Bem-vindos ao Leiteria do Castilho, canal e casa do tricolor raiz feliz. Hoje o Fluminense fez uma grande exibição. Hoje fez uma exibição merecedora dos 3-0, podia ter sido demais. Um jogo que comentava inclusive isso nos dois grupos de zap que eu participo, que em 3 dias é a primeira vez esse ano que a gente sabe qual é o time titular do Fluminense. No time do Zubeldia é o Cano no lugar do Kennedy, mas é uma questão de tempo. O Kennedy entrou muito bem, jogou 10 minutos contra o Sport e jogou bem. Hoje jogou muito bem. Ele não fez um gol, tudo bem. A bola que ele chutou de primeira, que o goleirão espalmou e o Samuel Xavier fez o gol, uma jogada com ele. O contra-ataque que o Serna fez o gol, a assistência foi dele. Brigou pra caramba, levou um cartão amarelo bobo de agarrar o Hulk, né? Ele estava no meio de campo, vai ser muito difícil o Hulk fazer alguma coisa, mas também não tem problema. Mas jogou bem. O John Kennedy hoje jogou muito bem. Acho que foi um jogador digno de a gente se lembrar do John Kennedy, o que a gente quer que ele volte a ser. Mas eu acho que o principal é que o Fluminense hoje tem um time. A gente só lamenta aquele gol no último minuto contra o Sport, né? O Fluminense hoje estaria já no G6, brigando pelo. E o Fluminense está brigando pelo G4. Uma coisa que me deixa. Me incomoda é o que hoje o Fluminense está no G7. Vamos brigar pelo G6. Quem pensa que vai brigar pelo G6 tem que desistir. Tem que brigar pelo G4. Isso, e por um caso, se um milagre acontecer, pelo G3. Pensar no G6, o G6 você já está lá, você está com jogos a menos. Ganha os 2 jogos que estão faltando, a gente já vai estar lá brigando no G4. O Fluminense está brigando pelo G4, não é pelo G6. Então eu acho que o Fluminense tem grandes chances de chegar ao G4. Essa semana teve umas discussões no Twitter sobre o nosso time, um time mediano. Eu gostaria de fazer uma pergunta para quem adora fazer esses comentários em Twitter, em redes sociais. Qual é o grande time do Brasil? Hoje um amigo no Zap, ele me colocou uma fotografia da máquina de 757000 e falou assim: nós já tivemos isso. Aí eu respondi para ele: nós, os brasileiros, né? Porque o futebol brasileiro hoje é uma verdadeira merda. Aliás, eu venho falando isso há mais de 2 anos. Desde 2023 eu falo isso. Até que o futebol brasileiro, tecnicamente falando, caiu demais. E falei esse ano no Mundial e na seleção brasileira: enquanto a gente não tiver um camisa 10, a gente não vai a lugar nenhum. Falei isso no último jogo. Falei que o Paquetá não pode ser camisa 10 na seleção brasileira. Mas foi um jogo que o Fluminense dominou desde o início do jogo. Uma escalação que a gente já conhece, a torcida já começou a conhecer. Aí tem que fazer um parênteses, porque uma parte da torcida, aliás, eu gosto pra caramba do Ilan, mas o Ilan às vezes exagera, por já estar panelado. O que está panelado? Eu fico imaginando, eu coloquei isso no Twitter para outras pessoas. O salário do Zubeldia é 1.200.000 por mês. Ele tem contrato para outubro, novembro, dezembro desse ano, e mais 12 meses do ano que vem, e mais os 13º. Então, não vou colocar o 13º desse ano, porque são 3 dozeavos, mas vamos colocar 3 salários, mais 13 ano que vem, 16 salários. 16 salários de 1.200.000. Dá 20 milhões de reais. 10 salários são 12 salários dá 14.400.000. 12 salários. Tá? Mais 6.400. Mais 6.400 não. Mais 4.800. Mais 4 salários. Mais 4.800. Quer dizer, a gente está falando de 19 milhões de reais. Para um camarada que entrou agora, conhece todas as merdas, é claro, já falaram para ele, já brifaram ele, fizeram assim, o Fluminense está desesperado, a torcida está irritada, ele já ouviu isso da torcida.
Ele sabe que tem que dar chance para os garotos, já falou que vai dar chance para os garotos, só que nenhum maluco pode chegar, vou barrar agora aqui. O Cuca não fez isso em 2009. O Cuca esperou 2 jogos para começar a mudar o time. Agora, como é que o cara vai começar a mudar o time com o time ganhando? Mas ninguém vê o seguinte: Thiago Santos e Manuel não estavam relacionados hoje. Soteldo já não estava relacionado hoje. No próximo jogo, o Serra não vai jogar, então provavelmente vai entrar o Riquelme ou o Lavega para jogar, para ser testado. O Santi entrou hoje no finalzinho do jogo, nem tocou na bola. Mas ele já está demonstrando isso. Mas a panelada, que panelada? Pô, se coloca no lugar do cara, parece até que o cara está ganhando uma cerveja. O cara está ganhando cerveja, está ganhando uma Brahma, porra. Qualquer um de nós, inclusive todo mundo que reclama, bota 1.200.000 num mês, você vive bem 3 anos, pô. O cara está ganhando, se concluir o trabalho, sem ganhar nada, mas se concluir, o cara bota no bolso 19 milhões de reais. 19.200.000. Por que o cara sai abarrando todo mundo agora? Isso é coisa de maluco, cara. Olha, não botou. Senta lá, eu queria que as pessoas que falam isso sentassem, botassem a bunda na cadeira no lugar do Bob e começassem a barrar. Sabe o que ia acontecer? Aí eles iam conhecer o que é panela. A panela com Cano, Ganso, Thiago Silva, Keno, Samuel Xavier, Thiago Santos. Iam falar assim: ó, você tá fora. É isso que ia acontecer. O cara tem que ir devagar, pô. Tem que ganhar e ir devagar. Ele vai limpando devagar, vai dando chance devagar. E a outra parte tem que ser feita pelo Fluminense. Na virada do ano, ganhando Copa do Brasil, ganhando o que for. Tem que, de alguma maneira, fazer um distrato com o Keno, com o Thiago Santos. O Manuel não vai renovar. Devolver o Nonato. Tirar o René. O René foi o jogador destoante hoje, para mim, foi o René. Ele e o Canóbio, mas o Canóbio se esforça muito, mas o Canóbio só fez merda hoje. Eu já falei esses todos aí, né? Soteldo. Tem que ir devagarzinho pagar o salário desse cara do clube. O Soteldo é um mico preto. O Soteldo não é um mico preto. O Soteldo não é mico. É um gorila preto. O Fluminense está ferrado com comprar o Soteldo. Devia passar isso pro professor Sunga, ó, meu amigo, é teu. Carrega que só você quer, é teu. A gente está ferrado. O Fluminense vai morrer em 100 milhões de reais com. Olha, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Se não acontecer nada de maluquice, o Fluminense vai morrer em 92 milhões de reais com o Soteldo. Entendeu? Reclamando, tem que barrar, não, tem que barrar não. Tem que desfazer esses caras devagar, pagando metade dos salários para diminuir o prejuízo. E se conseguir fazer tudo isso, aí vai abrir espaço. Por exemplo, Davi Schwindt, não está jogando Davi Schwindt. Vai sair Thiago Santos, vai sair Manuel e vai sair Thiago Silva. Então, a gente vai ficar com quem? Com Freitas, Inácio e Schwindt. Então vai abrir espaço para o Gorgulho e para o Igor Rabelo. Tem os 5. Todos eles mais novos que os atuais. Aí você subiu do Davi Schwindt. A lateral direita, o Samuel Xavier, que para mim é o melhor lateral direito que nós temos, vamos ter que dar um jeito de pegar o Guga e emprestar, ou o Samuel Xavier parar, porque ele termina no que vem, e subir com o Fidelis. Na lateral esquerda, a gente tem que mandar o René passear, manter o Fuentes e arranjar outro, porque o Wagner ainda é muito verde. O Otávio, 600 mil reais. Como é que o Fluminense contrata um cara desse para ser banco 600 mil reais? É o próximo que tem que sair para dar lugar para o Lescano se relacionar. Mas essas merdas não são feitas assim, pô. Tem que ir devagar. Agora falando do jogo de hoje, o Fábio não teve trabalho. O Fábio fez uma defesa. No primeiro tempo o cara deu um chute em cima dele, ele amorteceu e pegou. Só. Inacreditável. Só fez isso. Nem bola encaixar, nada. O Fábio só fez essa defesa. Samuel Xavier, bem. Freitas, Thiago Silva, bem. Freitas, muito bem. Freitas não errou nada o jogo inteiro. René. Ele participou do gol da frente, participou. Ele deu um toque, mas aquele passa de bola errado, rapaz, é um negócio de maluco.
Ele perde bola, leva um contra-ataque atrás, aí o Freitas tem que sair para cobrir ele, abre a defesa toda. Será que ninguém vê isso? O René é um cara para ser trocado, ou para ser passado adiante, já é veterano. Martinelli e Hércules, sem serem excepcionais, mas fechando ali na frente, acionando o Lúcio. Lúcio, sensacional. O Lúcio, a gente fica pensando, o cara está no Rio, por que o Lúcio jogando o que está jogando, a gente fica imaginando, se o cara estivesse jogando desde que chegou, eu duvido que a gente tivesse perdido para o Lanús. Não é brincadeira não, a Copa Sul-Americana mais fácil da história, nós jogamos isso no lixo. O professor Sunga, com aquela má vontade dele, aquele saco cheio que ele estava mostrando, era a taça mais fácil do mundo para o Fluminense vencer. Do mundo. Canóbio, muito esforçado, mas hoje o Canóbio também rivalizou com o René. Canóbio chutou 3 bolas que não era para chutar. Teve uma que ele chutou, passou por baixo da perna do cara, o goleiro quase fez aquela, era para ele chutar. Depois teve a bola que ele era para chutar, ele perdeu. As 2 bolas que ele chutou, uma era para dar no Kennedy, a outra era para dar no Samuel Xavier, que parecia uma McLaren de Fórmula 1 passando pelo lado dele. Aí ele dá um chuteco, rapaz. Porra. E o Serna, que é o nosso bagre favorito. Falem do Serna. Estava discutindo isso no Twitter sobre isso. O Serna pode ser vendido. Pode ser vendido, agora só quero uma coisa. O Serna nunca vai... É que nem o Everaldo. O Serna, em relação ao Everaldo, que eu vou falar, que eu já falei do Everaldo. O Serna é mau jogador? Não, muito pelo contrário. Ele é craque? Nunca será craque. Ele é útil? Demais. Demais. E mais. No Brasil, foi a pergunta que eu deixei e não teve resposta. O cara falou, não, tem que ver que o Serna não dribla, não sabe, desceu a lenha no Serna. Tem que aproveitar o bom momento dele para... O cara foi para a seleção colombiana. Imagina que esse cara vá para a Copa do Mundo e jogue. Porque o Serna é bom jogador. Não é craque. Nunca será craque, mas é muito útil. Aí eu fiz uma pergunta para ele. O Serna é tudo isso. Você pode me dizer 3 jogadores que jogam na posição do Serna, melhores do que ele? Em outros times, na Série A. Não tem, cara. Não tem. Vai falar quem? Que cai na direita e na esquerda. Ele cai na direita e na esquerda. Marca pra cacete e tem uma velocidade espetacular. E tem mais. Falei isso pro outro colega, outro amigo do Twitter, semana passada, ele concordou. Ele estava falando do Serna. Eu falei, o Serna, ele é bom quando ele tem espaço para jogar uma bola na frente. Aí não é 1 contra 1, é 1 contra 2, contra 3, contra 4, que ele joga e vai embora. Às vezes até adianta demais a bola. Hoje teve uma bola que o segundo toque dele, quando veio o segundo cara, a bola correu um pouquinho, 1 segundo a mais do que devia, senão ele ia chegar na cara do gol. Nessas maluquices que ele pega e sai voando, pô. Então, se você parar para ver no filme pessoal, para analisar o Campeonato Brasileiro, que joga na posição do Serna, da maneira que o Serna joga, quantos jogam igual a ele? No Corinthians tem alguém? São Paulo tem alguém? Santos tem alguém? Botafogo é aquele Arthur, joga assim. O Vasco é o tal do Ryan. Faz uma análise do Vitória, no Sport, Fortaleza, Ceará, Atlético, que a gente jogou hoje com a gente. Não tem, cara. Ligo mais o cara. O cara é um bagre, mas tudo bem. Hoje ele completou em 1 ano e 2 meses 12 gols e 9 assistências. Queriam trocar ele pelo Inestrosa. Hoje eu levantei isso para falar exatamente isso. Teve um cara que falou isso. Pô, podia ter trocado pelo... Aí eu levantei, olha, o Inestrosa de 2018, quando ele começou a receber dinheiro para jogar. Hoje ele tem 23 anos. Começou com 17 anos, 18 anos. De 2018 a 2025, até este momento de hoje, dia 4 de outubro, ele tem 14 gols na vida.
Quando falavam que o Fluminense tinha que contratar ele tinha 14 gols na vida, não fez nenhum gol nos últimos 2 meses. É um Inestor, sabe por que é o Inestor? O torcedor do Fluminense adora essas coisas, repararam? De arranjar um cara porque veio o Santos não jogou ainda. O Santos jogou 4 partidas. Considerando hoje que ele jogou 2 minutos. 4 partidas e 2 minutos hoje. Tem que ter calma, pô. Esses caras todos vão ter chance. Eles vão ter chance jogando com o John Kennedy. Hoje também um outro amigo colocou. Pô, mas o Riquelme já está reclamando, ele tem que ficar calado. O Riquelme tem que ficar calado. No início do Carioca ele fez 3 jogos espetaculares no Carioca. E lá depois disso, ele foi caindo, sumiu, se contundiu, e lá pra cá não teve um brilho. Assim, porra, esse cara jogou, não teve nenhum. Tá reclamando por quê? John Kennedy voltou do Pachuca, jogou nada, mas ficou lá treinando sem reclamar. Voltou mais cedo para treinar naquela folga que o Fluminense teve. Teve uma chance quarta-feira. Hoje foi titular e o Everton ficou no banco. Então, o Fluminense hoje, o Lúcio é espetáculo, cara. O Lúcio é um espetáculo. Toca de primeira, pensa rápido, apanha e não cai. Isso foi outra coisa. Hoje ele levou 3 pregadas, levantou e continuou correndo. E é baixinho. Eu falei isso no último vídeo. Se ele tivesse 1,70 m, ele não cresceria só em altura, não. Ele cresce todo. Porra, seria um puta, né? Ia ser foda de parar esse cara. Mas e os que entraram, o Lima parece que levou uma pancada na cabeça, né? 3 jogos que não parece o Lima. Aquele Lima que estava há 10 meses sem jogar bola, em 3 jogos ele jogou mais do que o ano inteiro. Fez um golaço contra o Botafogo, jogou pra caramba contra o Sport. Hoje entrou e fez um centro. E você vê o cara pegar aquela bola, olhar, o Keno pediu, ele bota na cabeça do Keno. Acho que o Keno só fez essa jogada. Que ele entrou e fez um gol. O que mais? Mas não tocou na bola mais. O cara entrou e fez um gol, acabou. Então o Lima entrou bem. O Everaldo perdeu aquele gol, né? Ele custou dominar para dar um canhão para gol e o goleiro pegou. Mas o Everaldo fez o terceiro gol. A desvio de bola do Everaldo para o Lima foi fundamental, porque o Lima conseguiu progredir livrão. Agora, a bola que ele passou pro Keno, cara, foi como se ele tivesse jogado com a mão. Então o Fluminense teve esses 3 gols, podia ter feito pelo menos mais 2. Pelo menos mais 2. Teria sido nada demais. E se a gente não tivesse levado aquele gol infeliz, impedido do cara do Sport, a gente estaria com 40 pontos hoje para jogar contra o Mirassol na quarta-feira. Se o Mirassol não vencer, estava perdendo para o Corinthians, eu não sei como é que foi. Ia jogar e passar o Mirassol e já está no G5, G6, no G4. O Botafogo perdeu. Quer dizer, poderia estar igual ao Botafogo. Não sei nem o número de vitórias, de repente passaria até o Botafogo, eu estou no G4. Então o Fluminense está brigando pelo G4. E o Zubeldia está agindo certo. Zuzuba, como estão chamando o cara, está agindo certo. Ele tem que parar de reclamar e deixar o cara trabalhar. Porque o cara o que o Renato não estava conseguindo, eu falei isso várias vezes, ele está se salvando porque está conseguindo resultados, mas não está tendo desempenho. O Fluminense está tendo desempenho. Jogou contra o Sport de uma maneira normal, não fez um grande jogo, mas estava ganhando, levou uma roubada no final escandalosa. Contra o Botafogo venceu. Vamos pegar o Mirassol agora, é um jogo lá fora, mas se jogar direitinho, volta com 3 pontos. Aí descansa, vai ter. Aí o Ceará não vai jogar, levou um cartão amarelo muito bem levado e não vai jogar. Está suspenso, mas é um jogo que ele não vai jogar. E depois a gente vai pegar a Juventude aqui. Vai pegar a Juventude, agora depois pega a Juventude, Vasco e Ceará aqui. Os 3 jogos, e Internacional. Pega 4 jogos direto no Maracanã. Quer dizer, se ganhar do Mirassol, tem tudo para partir para cima, para garantir G4. Não pode mascarar, tem só que jogar. Mas o Zuzuba está indo direitinho, apesar daquela enrolação que ele fala, que é quem já trabalhou com pessoal espanhol, com argentino. Eu tive um sócio argentino, amigão meu até hoje, amigão.
Nós desfizemos a sociedade porque cada um resolveu seguir para um lado. Nós trabalhamos juntos durante 8 anos numa multinacional e depois abrimos uma empresa juntos. E falava enrolado igualzinho. Então eu consigo entender. E eu tive vários colegas argentinos e chilenos. Chileno é a pior coisa do mundo. O chileno é um cara que fala de uma maneira que ele vem para o Brasil e continua falando. Eu tive um vizinho durante 6 anos na Tijuca, amigão, engenheiro eletrônico, que veio para o Brasil e abriu uma loteca. Trabalhou na loteria, tem uma loteria na Tijuca. O Hans, ele fala até hoje enrolado, tu não entende nada que ele fala. E o Zubeldia me lembra muito o Javier, meu sócio. O Javier tem 50 anos de Brasil, né, mas ainda fala muita coisa estranha. Mas é isso aí, gente. Saudações tricolores, bom domingo. E que na quarta-feira a gente busque mais 3 pontos. Se inscreva.